Aqui é uma GF 125 Kazinski 2001. Seguinte, essa motocicleta aqui, um colega nosso, um companheiro nosso aqui da mecânica, trouxe ela por quê? Por causa que não tem corrente elétrica, não tem a centelha elétrica lá na vela de ignição. A moto não está funcionando, certo? Já foi feita algumas verificações aqui na motocicleta e mesmo assim não encontraram o defeito, ok? Então vamos aqui identificar onde está o defeito. Vamos analisar o sistema de ignição. Por quê? Porque a moto não está funcionando por motivo da falta da centelha elétrica, certo? Então vamos analisar. Por onde iremos começar? Por aqui, ó, pelo estator, certo? Onde o estator? Porque aqui no estator tem a bobina de faísca e a bobina de pulso nessa motocicleta aqui. Então tá aqui as conexões, certo? Ó, aqui é do sistema de carga, esse e esse do sistema de ignição. Esse aqui, ó, onde tem o fio branco e o fio verde, que é da bobina de pulso, e onde tem o fio vermelho e o fio preto, certo, da bobina de faísca. Quando passa para o chicote elétrico já muda as cores, certo? Ó, o verde aqui, ó, é jampeado com fio preto com a lixa branca, que é o aterramento do sistema elétrico da moto, e o fio branco, certo, ele sai daqui da bobina de pulso e vai para o CDI, que é da bobina de pulso. Aqui da bobina de faísca passa do vermelho para o fio preto com vermelho, certo, que também vai para o CDI. Bota aqui em cima aqui, filho. E do fio preto aqui, ó, ele também, ó, ele vai para o CDI, ok? Então vamos analisar o sistema agora. Vamos lá, fazer as medições. Agora eu vou mostrar que ela está realmente sem a centelha elétrica, certo? Ó, está tudo conectado aqui o CDI, aqui do estator, chave de ignição ligada, certo? Então agora vamos verificar aqui, ó, que ela não tem a centelha elétrica, certo? Como está sem a bateria, eu vou pedalar aqui e observe, ó, tirei a vela para poder facilitar o giro aqui do motor. Ó. Ok? Não tem corrente elétrica, certo? Então vamos começar a fazer os testes aqui, ó, no estator, teste de resistências e teste de pico de voltagem. Depois iremos fazer o teste aqui no conector do CDI. Eu poderia já fazer o teste aqui no conector do CDI, só que vamos seguir o passo a passo. Faz o teste aqui, depois faz o teste aqui no conector, ok? Vamos lá. Pronto, ó, o multímetro na escala de 2000 ohms, certo? Já desconectei aqui os conectores do estator. E entre o fio preto e o fio vermelho do lado do estator, que é o conector da bobina de faísca, certo? Vamos medir agora a resistência, ó. Vou medir aqui a resistência, ó, tá dando 369 ohms, certo? Em média essa resistência tem que ficar aí em torno de 300 a 700 ohms. Essa é a média de uma bobina de faísca, certo? A resistência. Agora vamos medir o pico de voltagem depois, certo? Agora vamos fazer o teste agora na bobina de pulso, que é entre o fio verde e o fio branco. Vamos lá. E aí, meu patrão? Pronto, aqui entre o fio branco e o fio verde, a resistência tem que ficar em torno de 80 a 120 ohms, está dando 100 ohms, então está ok a resistência da bobina de pulso. Agora vamos fazer o teste de pico de voltagem das duas bobinas. Pronto, ó. Para fazer o teste de pico de voltagem, coloca o adaptador de pico de voltagem, certo? Ó, tá aqui ele, ó, no multímetro. Adaptador de voltagem está no multímetro. Coloca na escala de 200 volts contínuo. Esse aqui é o teste de pico de voltagem da bobina de faísca, certo? Como aqui não vai ter polaridade, certo? Você pode colocar de qualquer forma aqui, certo? A pompa vermelha no fio preto e a preta no fio vermelho, ou vice-versa, ok? Aí agora com a vela no canto, certo? Só para poder dar aquela pressão no motor, que como se você estivesse funcionando a moto para ela, como se você estivesse dando partida para a moto funcionar. Então vamos lá. Quando eu pedalar aqui, ó, tem que dar acima de 100 volts, certo? O mínimo é 100, então vai ter que dar
em torno aí de 100 acima, certo? Então vamos pedalar aqui, ó, e ver qual é a voltagem que vai dar. Então vamos lá. Vamos pedalar aqui mais forte. Olha aí, 126 volts. Antes não deu a voltagem correta, por causa que está um pouco gasto aqui e atrapalhou o pedal descer, certo? Então deu 126 volts. Então isso quer dizer o quê? Que a resistência está ok e o pico de voltagem também está ok. Agora vamos fazer o teste na bobina de pulso. Colocando para a bobina de pulso, colocamos aqui na escala de 20 volts, mas podemos deixar em 200 volts. Vai dar o mesmo resultado, só vai mostrar diferente aqui no multímetro, certo? Mas vamos colocar aqui na escala de 20 volts e botar as pontas de prova aqui nos fios branco e no fio verde. Pronto, ó. As pontas de prova já está aqui, ó, no fio branco e no fio verde. Não importa a polaridade aqui que vai colocar, certo? O multímetro já está na escala de 20 volts contínuo aqui. E quando eu pedalar aqui, certo? No mínimo que tem que dar aqui é 0,7, que é a mesma coisa de 700 milivolts, certo? Então tem que dar acima de 0,7. Se eu pedalar e der 0,6, então a bobina de pulso está com defeito mesmo com a resistência ok. Então vamos pedalar e ver qual é o pico de voltagem que vai dar. Olha aí, ó, 3 volts, certo? Ó, 2,7 volts. Então está ok o pico de voltagem também da bobina de pulso, ok? Agora vamos fazer o teste aqui, ó, no conector CDI. Vamos desconectar e fazer o teste. Vamos tirar aqui e conectar novamente para poder fazer o teste aqui no conector do CDI. Pronto, ó, com o CDI já desconectado aqui, ó. Então vamos fazer os testes. Multímetro na escala de continuidade aqui, ó, na escala de diodo. Ponta de prova preta no aterramento aqui no motor ou mesmo no quadro da moto, certo? E a prova vermelha iremos colocar aqui, ó, nesse pino aqui, aonde é o fio preto com a lixa branca. Aqui esse fio preto com a branca é o aterramento do sistema elétrico, ó. Então deu continuidade, ok, certo? Agora vamos fazer o teste no fio azul com, desculpe, no fio branco com a lixa azul. Esse fio branco com a lixa azul, ele sai daqui, certo, do CDI para a bobina de ignição, ok? Então vamos fazer o teste nele. Como está conectado, então ele vai ter que dar resistência primária da bobina de ignição, só que colocamos na escala de 200 ohms. A resistência primária dessa bobina de ignição nesse fio tem que dar uma resistência aqui de 0,5 a 1,5 ohms, ok? Então vamos colocar aqui e vamos ver qual a resistência que vai dar. Ó, 1,5, 1,4 ohms. Então está correto esse fio branco com azul, que justamente está conectado na bobina de ignição, certo? Que ele vai dar resistência primária da bobina de ignição, ok? Então já testamos o fio preto com branco e o fio azul com branco. Agora vamos fazer o teste aqui no fio branco, certo? Nesse fio branco vai ter que dar resistência da bobina de pulso. Então na mesma escala de 200 ohms colocamos aqui, ó, pode ser na escala de 200 ohms como pode ser em 2000 ohms, mas como já medimos e deu 100 ohms, então vamos medir nessa escala mesmo, certo? Ó. Então colocamos aqui e olha a resistência, ó, 104 ohms, ok a resistência. Agora vamos fazer o teste nesse fio aqui, ó, preto com a lixa vermelha. Só que nesse teste aqui temos que fazer o teste entre esse fio preto com vermelho para esse fio preto. Esse fio preto aqui, ó, desse conector para esse. Por quê? Porque esse aterramento aqui da bobina de faísca, ele vem do CDI. Quem vai mandar o aterramento para a bobina de faísca por esse fio preto é o CDI, não é o sistema elétrico da moto, e sim o CDI. Ele vai receber, o CDI vai receber o aterramento pelo fio preto com branco e o CDI vai liberar, certo, para o fio preto para poder aterrar a bobina de faísca, ok? Então colocamos aqui, ó, a ponta de prova preta no fio preto aqui, ó,
que não foi eu que fiz isso, certo? Ó, não desencapei assim, não precisa fazer essa desencapar aqui o fio para poder fazer os testes. É só desconectar os terminais, ok? Mas como já está assim, eu estou usando aqui esse espaço. Então vamos lá. Ponta de prova preta no fio preto, certo? E a vermelha no fio preto com vermelho. Tem que dar aquela resistência lá da bobina de faísca, certo? Então vamos colocar agora na escala de 2000 ohms e colocar para uma prova vermelha no fio preto com vermelho. E olha aí, resistência da bobina de faísca 375 ohms. Então ok, a resistência também no fio preto com vermelho, certo? Que é da bobina de faísca. E esse outro fio aqui, ó, vermelho com preto, é o corta-corrente, que ele sai daqui do CDI, vai até a chave de ignição, ó, certo? Para justamente desligar a moto quando você desliga a chave de ignição, certo? É o corta-corrente. Se ele tiver com defeito encostando no aterramento, ou se a ignição estiver com defeito, a moto também perde a corrente elétrica, certo? Então iremos desligar esse fio aqui, ó, depois, para poder fazer o teste se ela vai voltar a centelha elétrica ou não, ok? Então vamos agora, todos os testes aqui tá feito, então ok. Então vamos fazer o teste nesse fio. Como a ignição está ligada, certo? Ponta de prova preta no aterramento. Vamos fazer o teste aqui, escala de continuidade. Vamos fazer o teste, tá dando continuidade, ok, certo? Vamos colocar agora para prova vermelha no fio vermelho com preto. A ignição está ligada, então não pode dar continuidade para o aterramento. Se der, então a ignição está com defeito. Então vamos lá. Ou esse fio vermelho com preto está em curto com terra. Coloquei, não deu continuidade. Agora, quando eu desligar, desliguei. Então agora tem que dar continuidade. Ó, ok, certo? Então isso quer dizer que a ignição está funcionando corretamente. Então o defeito não é o fio vermelho com preto encostando no terra e nem a ignição com defeito, ok? Vocês entenderam o teste do fio vermelho com preto? Se com a ignição ligada tivesse dado continuidade do fio vermelho com preto para o terra, a ignição estaria com defeito. Se eu desligasse a ignição, desculpe, se eu desligasse o fio vermelho com preto e colocasse a prova vermelha aqui nele e ele desse continuidade para o terra, então esse fio vermelho com preto estaria encostando no aterramento, estaria em curto-circuito com o aterramento, ok? Mas não está, então tá ok aqui o teste do conector do CDI. Agora vamos fazer o teste de pico de voltagem para a bobina de ignição, desculpe. Vamos fazer o teste de pico de voltagem na bobina de ignição, certo? Vamos ver como é que está. Depois iremos medir a bobina de ignição, dependendo do teste aqui. Então vamos lá. Pronto, para fazer o teste de pico de voltagem da bobina de ignição, põe para o vermelho aqui, ó, no fio branco com azul, na bobina de ignição. Põe prova preta no aterramento. Multímetro na escala de 200 volts contínuo. Aqui tem que dar um pico de voltagem no mínimo 100 volts, certo? Retira o cachimbo de vela aqui, ó, da vela de ignição da motocicleta e coloca outra vela e encosta aqui no cabeçote, certo? Quando eu pedalar aqui, tem que dar um pico de voltagem, certo? No mínimo 100 volts. A ignição está ligada e vamos pedalar aqui, ó. Vamos lá. Ó, não tá dando nada de pico de voltagem. Isso quer dizer o quê? Ou o defeito está no CDI ou o defeito está na bobina de ignição, certo? No fio branco com azul não tá, porque quando eu fiz o teste de resistência aqui no CDI, deu a resistência primária. Então agora eu vou medir a resistência primária e secundária da bobina de ignição, certo? Essa aqui tem que dar a bobina primária de 0,5 a 1,5 ohms, bobina primária, e na secundária tem que estar na média aí de 4 a 7 ohms, certo? Então vamos medir agora a resistência primária e secundária na bobina de ignição. Se tiver ok aqui, então o defeito vai estar no CDI. Vamos lá para o teste.
Pronto, eu já desconectei aqui, ó, o fio branco com azul, certo? Multímetro na escala de 200 ohms para poder medir a resistência primária. Ponto prova preta do multímetro no negativo, certo? No quadro da moto. E a vermelha aqui, ó, na bobina de ignição, certo? E a resistência tem que ficar na média de 0,5 a 1,5 ohms. Tá dando 1 ohms, 0,9 ohms, então está ok a bobina, a resistência primária da bobina de ignição. Aí agora, ponto prova preta aqui, ó, aonde vai o fio branco com azul, certo? E a vermelha vou colocar aqui, ó, no cabo de vela. Vou tirar aqui o suprimidor de ruído e fazer o teste na bobina secundária, certo? Então vamos colocar aqui na escala de 20K, certo? Que vai dar acima de 2000 ohms, então tem que ser na escala de 20K. Vamos tirar aqui o suprimidor de ruído e fazer o teste. Pronto, eu já tirei aqui e eu vou encostar aqui para a prova vermelha aqui, ó, no final do cabo de vela, certo? E a resistência aí, ó, 6.000 ohms, então 6K, certo? Ó, então isso quer dizer que a resistência secundária está ok da bobina de ignição. Então provavelmente ele está com defeito, e vamos tirar ele aqui fora e fazer um teste nele aqui, se tem como identificar se está com defeito no CDI. Vamos lá. Pronto, ó, com o CDI aqui na mão, seguinte, teste de resistência e de continuidade aqui no CDI nem sempre quer dizer que ele está perfeito. Só que quando ele está em curto-circuito, tem como você fazer o teste e ter a certeza absoluta que ele está com defeito. Só que se você fizer os testes das resistências corretas, isso não quer dizer que ele realmente está correto. Por quê? Porque quando ele é energizado, quando ele recebe a corrente elétrica, o comportamento dos componentes internos pode mudar e é onde a moto vai funcionar, só que vai ficar falhando, ok? Então vamos lá. Mas nesse caso aqui, ele está realmente com defeito. Então vamos fazer o teste. Multímetro na escala de continuidade, na escala de diodo, certo? Ponta de prova preta aqui, ó, vai nesse pino, aonde fica o fio preto. Desculpa, preto com branco, certo? E aonde vai o fio preto, vou colocar por prova vermelha. Ele tem que dar continuidade, certo? Por quê? Porque esse CDI ele recebe o aterramento nesse pino, que é pelo fio preto com branco, e libera para o fio preto para ir lá para o conector do estator para alimentar a bobina de faísca, ok? Então está correto aqui. Agora ele não pode, esse pino aqui, ó, aonde está o fio preto com branco, ele não pode dar continuidade para os demais. Ele tem que dar uma resistência, depende da resistência. Agora não pode dar continuidade para nenhum desses, nem para esse, nem para esse, nem para cá, nem para esse, certo? Então vamos lá. Aqui, ó, aonde vai o fio branco, certo? Que é da bobina de pulso, certo? Ó, deu uma resistência, ok? Agora para o fio azul com branco, que é da bobina de ignição. E olha aí, esse é o defeito. Ele deu continuidade. Então, a corrente elétrica que vai vir saindo daqui, ó, do fio branco com azul, ele vai direto por terra. É onde eu não vai mandar a voltagem lá para a bobina de ignição para a moto funcionar. Então esse é o defeito da moto, o CDI. Mas nem sempre tem como você descobrir com o multímetro se o CDI está com defeito ou não fazendo esses testes. Mesmo que ele dê as resistências e os bloqueios corretos, não quer dizer que ele está perfeito. Porque quando recebe energia, energizado, ele pode mudar o comportamento, ok? Então, defeito da moto, o CDI, certo? Vamos colocar outro CDI aqui, vamos conseguir outro CDI para mostrar que o defeito realmente é nele, ok? Vamos lá. Pronto, ó, já conectei um CDI aqui. Esse CDI é da Titan 2000, Titan 99, certo? Só que esse CDI é somente para mostrar, certo, que vai ter a corrente elétrica aqui agora. Só que não pode colocar esse CDI nessa motocicleta. Por quê? Por causa que o avanço dele é diferente. Lá no estator, no magneto, desculpe, lá no magneto vai ter o ressalto e a bobina de pulso. Então a bobina de pulso é no local
irregular ao avanço do CDI, certo? Então não dá certo. Vai funcionar a motocicleta, certo? Vai ter a corrente elétrica, só que ela não vai disparar. Então tem que colocar um CDI do modelo original dessa moto, ou algum CDI que seja compatível com o avanço, certo, aqui da motocicleta, certo, lá do ressalto da bobina de pulso, ok? E para testar esse CDI, ó, tem que fazer o jampeamento do fio preto aqui, ó, da bobina de faísca para o fio preto com branco da bobina para o aterramento, que eu botei aqui na bobina de pulso. Por que tem que fazer isso? Por causa que, como essa moto aqui, o CDI que manda o aterramento para o fio preto da bobina de faísca, então tem que jampear, por causa que esse CDI não faz isso, não faz esse jampeamento, ok? Então tem esse detalhe também. Lembrando que aqui é somente para mostrar para vocês que o defeito realmente é o CDI. Entenda o que eu estou passando. Esse CDI é somente para poder mostrar que realmente o defeito é o CDI, ok? Não vão fazer isso. Entendido? Então vamos lá, ó. Ignição ligada. E agora eu vou pedalar e vamos ver a centelha elétrica aqui, ó. Certo? Olha aí, ó. Vou retirar aqui a vela para poder ficar mais visível, para poder descer mais rápido aqui, a gente conseguir ver a centelha. Pronto, retirei aqui a vela e vamos olhar agora, ó. Olha aí, vocês viram aí? Aqui, ó. Certo? Agora tem centelha elétrica. Agora eu vou colocar ela para funcionar, só para vocês verem que ela vai funcionar. Só que ela não vai funcionar perfeito por causa que esse CDI não é compatível com essa motocicleta. Pronto, senhores, ó, já está funcionando. Mas se eu acelerar aqui, ó, certo? Então, isso é para mostrar para vocês que realmente o defeito é o CDI, ok? Então, defeito da moto, somente o CDI defeituoso. Mas vamos lá, senhores reparadores, vamos estudar os manuais de serviço. Por quê? Porque os parâmetros e os padrões de medições de outras motos servem para várias motocicletas. Se você aprender como funciona o sistema de ignição de um modelo de moto, esse sistema pode servir para você analisar outro sistema de ignição da outra moto, certo? Por isso que estudamos os manuais de serviço, estudamos os diagramas elétricos para a gente aprender como funciona todo o sistema. Vocês viram o que? Sistema de ignição, bobina de pulso, bobina de faísca, CDI, bobina de ignição, vela, certo? É onde vem todo o ciclo do sistema de ignição. Vamos estudar os manuais de serviço, vamos perder tempo sem perder o nosso tempo. Vamos estudar. Defeito da moto, somente CDI defeituoso. Show!